Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Christian, eu sou professor de Física e de Matemática na Vetor Educação. Eu estou aqui com vocês para fazer aquela revisão para os alunos do 9º ano que vão fazer a prova de Matemática amanhã. Então, vamos dar mais uma olhadinha em alguns assuntos que caem para essa prova, né? Sempre passando aquela passadinha nas nossas fórmulas, né? Lembrando que as figuras mais importantes vão ser o quadrado, o hexágono e o triângulo, também falando um pouquinho da circunferência, né? Que é importante lembrar dela. As fórmulas, tanto de lado, raio, apótema e área, estão todas dispostas aqui, né? Você pode dar uma olhadinha aqui, pausar o vídeo e dar uma olhada com mais tranquilidade. Talvez essas fórmulas não estejam exatamente iguais na sua fórmula, mas a gente está usando elas como base para se apoiar. Agora, hoje nós vamos ver um pouquinho mais voltado à parte que envolve triângulos e circunferências. Então, vamos ver alguns exercícios. Numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero. Lembre-se, equilátero tem todos os lados iguais, cujo apótema mede 3 centímetros. A medida do diâmetro dessa circunferência. Lembrando, o apótema é aquela figurinha que a gente tem, né? Que é aquela medida que seria da circunferência desenhada dentro do triângulo, por dentro dele. Então, o apótema vale 3, na fórmula a gente tem que o apótema é igual ao raio dividido por 2, fazendo a substituição encontramos que o raio vale 6. Lembrando que o diâmetro de uma circunferência sempre é a união de 2 raios, então o diâmetro é igual a 2 raios, fazendo a substituição temos aqui 12 centímetros, faltou a unidade. Resposta correta, letra B. Vamos para a próxima. O lado do quadrado inscrito numa circunferência mede 4 centímetros. O lado do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência mede. Ele está me pedindo a medida, no caso do lado do triângulo. Então, repare só, ele me deu o lado do quadrado. Eu até desenhei a figurinha aqui para vocês. Então, eu tenho uma circunferência amarelinha. Dentro dessa circunferência, eu tenho desenhado um quadrado azul e um triângulo verde. Então, o que acontece? Nesse nosso quadrado, a medida do lado é igual a 4. Então, já temos uma medida aqui. E depois eu vou aproveitar essa informação para eu poder colocar dentro do meu triângulo e achar as informações referentes ao lado dele. A primeira informação que eu encontro é, né, digamos assim, aqui é o centro da circunferência, este daqui seria o raio do quadrado e teria exatamente a mesma medida do raio do triângulo. Então, eu coloquei a informação aqui, ó, que o raio do quadrado, que tem 4 lados, é igual ao raio do triângulo. Então, apoiando uma informação na outra, eu fui para cima. Lado, no caso do quadrado, é igual a o raio do quadrado, raiz de 2, então fazendo as substituições, encontramos aqui que o raio do quadrado é igual a 2 raiz de 2. Como o raio do quadrado é igual ao raio do triângulo, eu já tenho essa informação. Vamos para o próximo quadro. No próximo quadro, a gente, apoiado nesta informação aqui que a gente tirou do quadrado, agora a gente vai encontrar o lado do triângulo, onde o lado do triângulo é igual ao raio do triângulo, raiz de 3. Raio, substituir ali dentro, ficou 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Finalizamos ali, multiplicando irracional com irracional, né? Posso multiplicar os dois. 2 vezes 3, 6. 2 raiz de 6. Resposta certa, letra B, né? Essa listinha aqui, né, é uma listinha bem legal que dá para fazer, que é, né, referente às atividades desse assunto. Depois, calcule o apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio 28 centímetros. Então tá aqui a minha circunferência amarela, o raio dela é a barrinha azul, que vale 28 centímetros. O raio da circunferência também já é o raio do triângulo, né? E a partir dali eu já posso ir começando a fazer as minhas operações. Eu quero o apótema, eu tenho uma relação direta que é apótema é igual ao raio sobre 2. Faço aqui o meu processo, né, para encontrar o meu valor, vai ficar 28 sobre 2, deu 14, fechou, achei a minha resposta. O apótema do triângulo vale 14. Vamos para a próxima? Então aqui, ó, o apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede raiz de 3. Quanto mede o seu lado? Quanto que mede o seu lado? Então o que acaba acontecendo? Vamos para a fórmula de novo. Lá apótema é igual a raio sobre 2. Isso deu raiz de 3 é igual a raio sobre 2. Passou para cá multiplicando, 2 raiz de 3 igual ao raio. Na próxima, eu vou ter aqui agora lado
é igual a raiz de 3 para poder achar o lado dele. Jogo uma informação dentro da outra, novamente multiplico irracional com irracional, que é o 2 raiz de 3 que nós encontramos antes, vai dar raiz de 9 vale 3, né? Raiz de 3 vai dar, no caso, o lado valendo 6 centímetros. E aqui temos a nossa última figura, que essa daqui talvez é um pouquinho mais desafiadora, né? Fecham os nossos exercícios de fixação, começa um desafio, né? Na figura, um triângulo equilátero está inscrito dentro de um círculo de raio 6 centímetros. Então, daqui até aqui, nessa medida, eu tenho 6 centímetros aqui. Determine a área da região colorida. Ele quer que eu dê a área achurada, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer primeiro a área da circunferência e depois descontar a área do triângulo. Então vamos lá. Primeiro, a área da circunferência, todo mundo já sabe, é πr ao quadrado. Faço que o raio vale 6, 6 ao quadrado 36, 36 π centímetros. Professor, eu tenho que trocar o π por 3? Se ele não falou nada, você pode deixar π. Se ele falou, você vai trocar o π pelo valor. Ah, professor, eu gosto de fazer o mais exato. Então, para mim, o π vale 3,14. Cara, não dá para dizer isso, porque o π ele tem mais de 1 bilhão de casas depois da vírgula e ninguém conhece o valor exato dele. Então, no caso, a gente trabalha com esse aproximado e ele já é eficiente o suficiente para a gente, né? Que é o 3,14. Mas se o professor não aplicar ele, não use, não precisa trocar, deixa ali 36 π. Totalmente aceitável. Vamos ao triângulo agora. Ele aqui no caso é a fórmula expressa onde eu tenho que é 3 vezes o raio ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vou aplicando essa equação aqui dentro e daí eu cheguei a 3 vezes 36 vezes raiz de 6 sobre 4. O 4 aqui pode ser simplificado com este 36 ficando só o 9 em cima, né, que eu posso substituir aqui por 9 e aqui embaixo por 1. Tendo essa informação, vai ficar 9 vezes, quer dizer, 3 vezes 9 raiz de 3. 27 raiz de 3 é a área do meu triângulo. Achei a área da circunferência, achei a área do triângulo, agora só preciso comparar. Então, isso daqui vai dar a área da circunferência igual a área, é menos a área do triângulo. Então, isso acabou dando como resultado para mim aqui, ó, 36π menos 27 raiz de 3. E aí, Cris, como é que vai ficar isso aqui? Bom, né, isso aqui é uma resposta aceitável, porém eu posso nas alternativas pedir para você já colocar algum fator em evidência, por exemplo, colocar, né, que tanto 36 quanto 27 são divisíveis por 9, seria possível, ficaríamos com 9 em evidência vezes 4π menos 3 raiz de 3, ou até mesmo numa outra opção até que eu estou pensando agora, seria a de vir a informação que π é igual a raiz de 3. Se isso fosse verdade, eu poderia substituir, cortaria os dois e faria 27 menos 36. Você encontraria, né, o número resultado 9. Daria para fazer também, né? Mas, digamos assim, isso é um exemplo mais extremo, mas é só para você saber que tem essa opção. No caso, seriam opções aceitáveis, tanto a primeira resposta quanto a segunda. Certo, pessoal? Muito obrigado, acompanhe o nosso canal para mais novidades. Valeu!